Zezinho não é perigoso nada, moço. Gente fofoqueiro. Bom, gente, vamos para mais uma aula nossa de Direito Penal. Nós encerramos na aula passada os crimes de periclitação da vida e da saúde. Hoje nós vamos falar de rixa. E, na sequência, vamos falar de crimes contra a honra. Vou projetar aqui para vocês o slide. Periclitação de vida e saúde. Vou projetar aqui para vocês. Fazemos aí rápidos comentários a respeito do crime de rixa. Quem tiver qualquer questionamento, pode ficar à vontade para interromper aí, abre o áudio aí, pode questionar, ok? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Gente, crime de rixa. Crime de rixa. Já estou aí projetando o slide para vocês. O crime de rixa, ele possui um capítulo próprio. Ele se encontra dentro dos crimes contra a pessoa, porém ele já não mais integra os crimes de periclitação da vida e da saúde. Ele integra uma categoria única de crime. Só existe, no capítulo dedicado a ele, só existe o crime de rixa. E como é que ele está disciplinado lá? Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mais uma vez, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, gente. Rixa, na verdade, Tem 2 slides de rixa aqui. Rixa, na verdade, é o motim. Aquela briga generalizada. Briga de todos contra todos. Isso é rixa. Sabe, aquelas brigas, o motim, aquela bagunça em que todo mundo briga com todo mundo. Isso é rixa. Aquele que participa da rixa, a ele é atribuída esta conduta, a menos, claro, que o propósito seja separar aqueles que estão brigando, separar os contendores, aqueles que estão brigando. Então, para o cometimento de crime de rixa, nós precisamos disse que para o cometimento do crime de rixa, nós precisamos de, no mínimo, 3 pessoas. E aí, nós temos, quando se fala em crime de rixa, é importante dizer que nós temos vias de fato, que é uma briga, que é agressão entre 2 pessoas que não ocasiona lesão de nenhuma natureza, correto? Que não ocasiona lesão de nenhuma natureza. Nesse caso, vias de fato, inclusive, não é nem crime, vias de fato é uma contravenção penal. Vias de fato é uma contravenção penal. Nós temos vias de fato, nós temos a lesão corporal, que é diferente, né? Aí já é um outro delito, mas no que diz respeito à briga,
falemos assim, nós temos as vias de fato, onde nós temos duas pessoas efetivamente identificadas, uma brigando com a outra, e onde não há lesão, e nós temos a rixa quando nós temos uma briga generalizada. Aqui é interessante dizer o seguinte, no crime de rixa, a pessoa responde por ter participado da briga. O simples fato de participar da briga já constitui o delito. Se eventualmente a pessoa, participando da briga, ela vem a causar lesão em outro, nós temos que saber qual a natureza da lesão. Se for lesão corporal leve, a pessoa vai responder pela participação na rixa e pela lesão corporal leve. Ele vai responder pela participação na rixa, nesta modalidade aqui do 137 caput, ou seja, com pena de 15 dias a 2 meses. Mais uma vez, se além de participar da briga, se na participação da briga generalizada, é isso que eu quero dizer, não sendo situação de legítima defesa, óbvio que se for situação de legítima defesa, não tem crime de nenhuma natureza, mas não sendo situação de legítima defesa. Se a pessoa, além de participar ou ao participar da briga generalizada, ela vem a causar lesão em um terceiro, em um dos outros participantes da briga, nós temos que saber se a lesão corporal é de natureza leve ou de natureza grave ou gravíssima. Se for lesão corporal de natureza leve, a pessoa vai responder pela rixa na modalidade do caput, com pena de 15 dias a 2 meses, além da pena referente à lesão. Então, ela vai responder pelos dois, rixa e lesão. Se a lesão corporal for de natureza grave ou gravíssima, mais uma vez, lembrem lá no artigo 129, parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima. Se for lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima, aí, além do crime, além de responder pela lesão, a pessoa vai responder pela rixa, mas não mais com a pena entre 15 dias e 2 meses. Ele vai responder com a pena da rixa, pela rixa, ele vai responder com uma pena que vai variar de 6 meses a 2 anos. Correto? Tranquilo, né? Sujeito ativo e sujeito passivo. Olha só, gente, o crime de rixa, ele apresenta uma particularidade, porque no crime de rixa, nós temos uma briga generalizada. Então, como nós temos um motim, uma briga generalizada, no crime de rixa, todo mundo é autor, todo mundo a um só tempo é autor e vítima, porque nós temos uma briga generalizada. Então, as pessoas ao mesmo tempo são sujeito ativo e sujeito passivo, são autores e vítimas do delito. Correto? Elemento subjetivo é o dolo, não existe o crime de rixa na modalidade culposa, apenas na modalidade dolosa. Objetos material e jurídico. Aqui, o objeto material são propriamente as pessoas, né, sobre as quais recaem a conduta, nós temos uma briga generalizada, são as pessoas sobre as quais recaem os golpes, são os próprios participantes da contenda, os próprios participantes desta briga generalizada. E o objeto jurídico que se quer proteger com criação do crime de rixa é a integridade física, ou até mesmo a vida, né? Integridade física e vida.
porque o crime também pode desdobrar, como nós vamos ver aqui na sequência, em morte. É um delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, é um delito formal. O que quer dizer isso? É um delito que não existe um resultado, não exige, para a sua consumação, não exige um resultado no mundo naturalístico. Se nós estivéssemos falando de um delito de lesão corporal, ele precisa de um resultado. Nós precisamos que a pessoa tenha lesões externas ou lesões internas, nós precisamos que a pessoa sofra algum tipo de lesão na sua integridade física ou na sua saúde. É um crime formal, é um crime material. Aqui não. Na rixa, inclusive, se desta briga generalizada resultar lesão, a pessoa vai responder não só pela rixa, vai responder pela rixa e pela lesão. É um delito de forma livre. Imagina uma briga generalizada. Pode tudo, né? Voa mesa, voa cadeira, garrafa, é de tudo. Delito de forma livre. É um delito comissivo. Nós precisamos de um ato positivo. Essa participação, mais uma vez, a rixa é aquela briga generalizada. Precisamos de um ato positivo. É um delito instantâneo, mais uma vez, basta a conduta. Nós podemos ter uma briga aí que se estenda por minutos, né? Uma briga generalizada que se estenda por minutos, mas a execução não se estende no tempo, como no caso, por exemplo, de um crime de extorsão mediante sequestro. É um crime de perigo abstrato. Por que ele é um crime de perigo abstrato? Ele é um crime formal, não precisa de lesões, não é? Vamos supor que todo mundo fez uma confusão danada lá, mas quem não era ruim de briga, era forte demais. Eu vou tapa, levou chute, mas não ficou uma marquinha. Ou então, é muito ruim no bater, muito ruim na briga propriamente. Nós não precisamos de um perigo concreto. Nós precisamos demonstrar que houve o perigo. A simples circunstância de estar sendo mantida aquela briga generalizada, a lei já presume que esta briga generalizada já gera situação de perigo. Não precisa prova deste perigo. Eu não preciso provar que aqueles que estavam ali brigando tinham uma efetiva possibilidade de lesionar um ao outro. Basta a briga generalizada. Outra situação interessante aqui, no que diz respeito ao crime de rixa, vejam vocês, nós dissemos que quanto ao sujeito ativo e sujeito passivo, eles se misturam, né? Porque todo mundo é autor e vítima ao mesmo tempo. Autor e vítima. Ele é um delito necessariamente plurissubjetivo. Vocês vejam que quase todos os delitos que nós falamos são delitos unissubjetivos, que podem ser cometidos por apenas uma pessoa. O crime de rixa, não. Entende-se que para o cometimento do crime de rixa, nós precisamos de ter, no mínimo, 3 pessoas. Então, é um crime plurissubjetivo por natureza. E o parágrafo único, do artigo 137, ele nos traz uma situação de crime pré-doloso. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão de natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Lógico, gente, que esta morte e esta lesão corporal de natureza grave referidas no parágrafo único
são morte e lesão corporal de natureza grave cometidas a título de culpa. No desenrolar da confusão lá, no desenrolar da confusão, por imprudência, mais fácil falar imprudência, né, gente? Por imprudência, por negligência, não, por imprudência. Por imprudência, um dos participantes da briga generalizada veio a ocasionar lesão corporal de natureza grave ou morte de outro participante. Neste caso, o que o parágrafo único está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, se houver morte ou lesão corporal grave, que necessariamente tem que ser a título de culpa, além da pessoa responder pela morte ou pela lesão corporal de natureza grave, ela também continua respondendo pelo crime de rixa, só que aí agora a pena aumenta. A pena vai variar de 6 meses a 2 anos. Nós temos dolo no antecedente. Qual é o antecedente? A briga generalizada. E culpa no consequente. Qual é o consequente? A morte ou a lesão corporal de natureza grave. E por que isso aqui tem que ser a título de culpa? Por que a morte ou a lesão corporal de natureza grave tem que ser a título de culpa? Elas têm que ser a título de culpa porque, se forem a título de dolo, se o propósito era matar ou causar lesão corporal de natureza grave, aí a pessoa não tem que responder pelo crime de rixa, ela vai responder por homicídio ou por lesão corporal grave, dolosa, ou por homicídio doloso, ou por lesão corporal de natureza grave dolosa. Aí ela não responde pela rixa. Ok? Vamos lá. Em relação às lesões corporais, há substituição de pena, é que as lesões são recíprocas. A circunstância das lesões serem recíprocas não impedem a substituição, não, Paulo. Essa circunstância das lesões serem recíprocas, desde que identificados, né, quem causou lesão em quem, isso não impede. Peraí. Substituição de pena? Não. Vamos lá nos critérios de substituição de pena. Eu acho que substituição de pena, o que é possível, os crimes cometidos com violência ou grave ameaça não podem ser substituídos, não. Pode ter substituição por restritiva de direito, não. Penal. São tantos institutos despenalizantes, nós temos a substituição, nós temos a suspensão condicional do processo, nós temos o termo de ajustamento, nós temos a transação penal, agora nós temos o acordo de não persecução penal, nós temos 4 institutos despenalizadores, desencarcerizadores, e cada qual deles tem as suas particularidades. Cada qual deles tem as suas particularidades. Tá. Deixa eu ver. Você falou uma situação interessante. Falou em uma situação interessante. Compensa até a gente dar uma olhada na aplicação de pena. Pena de mão. Penas restritivas de direito terão a mesma duração. Pena de multa. Aqui, peraí, só um tiquinho. Aqui. Substituem quando? Aplicada a pena privativa, aqui. Aplicada a pena privativa 44, inciso 1.
quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Se o crime foi cometido com violência, não tem possibilidade de aplicação de pena restritiva de direito, não. Não tem a possibilidade. O que nós, 129, parágrafo 1º, essa aplicação está no 44, inciso 1. O que pode, numa situação dessa, é o instituto despenalizante da suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. O juiz não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção ou de multa. Se as lesões são recíprocas. Interessante, interessante, de fato. De fato, nós temos essa possibilidade, 129, parágrafo 5º, nós temos essa possibilidade. Aí, o que acontece, nós só temos a circunstância de que não, a penação vai se dar no momento próprio mesmo, no momento próprio de sentença, do momento próprio de sentença. É isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. Excelente observação. Professor, mas esse artigo 5º do 129, o parágrafo 5º do 129, fala que não, o juiz, não sendo grave as lesões. Pois é, se as lesões não forem graves. Se nós tivermos simplesmente, na questão colocada aí pelo Paulo, se as lesões não forem graves, nós temos uma exceção da exceção da exceção, né? Pode ser leve, claro. Se nós tivermos, qual é a regra? Qual é a regra? Olha lá, vamos lá, nós falamos de substituição de pena ano passado, semestre passado. Qual é a regra? A regra é: crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não há possibilidade de substituição de privativa de liberdade por restritiva de direito. Beleza? Não há essa possibilidade. Só que aí nós temos o artigo 129, como indicado aí, o 129, parágrafo 5º, ele excepciona essa proibição. Quando nós estamos falando que quando as lesões não são graves, ou seja, sendo apenas lesões leves, e sendo lesões recíprocas. Muito bem, muito bem colocado, Paulo, é isso mesmo, é isso mesmo. Observação interessante. Necessariamente, se nós tivermos lesões recíprocas. Vamos lá. Forma figura pretendolosa. É isso mesmo. Bom, gente, algum questionamento aí, deixa aqui, algum questionamento aí a respeito de rixa? Podemos partir para os crimes contra a honra? Podemos? Vamos lá. O professor. Fala. Estou vendo aqui, né, uma jurisprudência aí fala que a rixa ela consiste na briga travada por no mínimo 3 pessoas, sem que possa se identificar de maneira individualizada agressor e agredido. Aí, se houver essa possibilidade, aí vai se enquadrar em lesão corporal recíproca e não a rixa, entendeu? Mas interessante, interessante. Mas eu estudei a respeito e falando que a pessoa responderia, se nós tivermos uma briga generalizada, é isso aí. A pessoa responderia pela rixa, responderia pela participação na rixa e pela lesão.
com certeza esse não é um entendimento pacífico, não. Até mesmo porque, se a gente pensar assim, a não ser que a situação estiver muito clara, muito definida, porque vamos pensar, nós podemos ter 4 pessoas brigando, e eu sei que A está brigando com B, C e D, e eu sei que A lesionou B, mas A simplesmente brigou com C e D. Com relação à participação na briga com C e D, ele vai ficar sem responder? Compreende? Nós podemos entender que sim, com relação àquele, já que é uma briga generalizada, em função daquele com quem ele brigou, ele vai responder simplesmente pela lesão, mas com relação aos demais participantes, ele ainda continua respondendo pela rixa. Certo? Entendi. Porque senão nós vamos ter uma conduta sem punição. Uma das condutas, né? Sem punição. Lógico que aí a rixa fica absolvida pela lesão corporal no que diz respeito àquela pessoa que ele lesionou. Vamos lá. Mais alguma colocação aí, gente? Não? Vamos lá. Crime contra a honra. Crime contra a honra. Crime contra a honra, gente. Vamos começar do começo aí. Quem é que se habilita? Vamos estabelecer aqui. Falar de crime contra a vida é fácil, falar de crime contra a integridade, contra o patrimônio. Agora nós vamos falar de crime contra a honra. No entender de vocês, o que é honra? Nós falarmos em crime contra a honra, o que é honra? É um bem imaterial, né? O que é honra? Valores. O que mais? Vocês acham que é honra? Qual é o bem que nós vamos, sentimentos, dignidades, boa. Qual é o bem que nós vamos proteger com essa conduta? A imagem que a pessoa tem na sociedade, boa. É exatamente esta a honra que se quer proteger com os crimes contra a honra, é exatamente esta imagem, este sentimento de valores, sentimento de dignidade, como disse o Vitor aí, essa imagem, como disse o Paulo, a reputação, exatamente, é a boa reputação, é a boa imagem que a pessoa goza perante a sociedade. E também a boa imagem, o bom sentimento, o bom entendimento, o reconhecimento de qualidades que a pessoa tem de si própria. Então, a honra, ela se refere tanto à projeção que a pessoa gera para a sociedade em que ela vive, para a comunidade em que ela vive, como também aquele entendimento, aquele sentimento de dignidade que a pessoa tem de si própria, dela para com ela mesma. Correto? Isso é a honra, esta imagem
para a sociedade e para a própria pessoa, é este sentimento de dignidade, são estes valores que a pessoa entende, que a pessoa goza perante a sociedade e que a pessoa entende ser possuidora, são estes valores, é este sentimento que se quer proteger com os crimes contra a honra. Um estabelecimento das condutas de crime contra a honra, correto? Vocês já viram lá os direitos e garantias fundamentais, a honra é referida lá nos direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal, lá no inciso 10, artigo 5º, né, traz os direitos e garantias fundamentais, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Vejam que está, inclusive, aqui atrelado, né, está amarrado, lado a lado, honra e imagem. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a honra ela está estabelecida como um direito fundamental, previsto aí no inciso 10, por ser direito fundamental, e essa é uma regra que a gente sempre tem que falar, é cláusula pétrea, e sendo cláusula pétrea, não pode sofrer alteração, nós não podemos ter limitação deste direito, não podemos ter revogação deste direito, nem mesmo por emenda constitucional. Vocês já viram isso em direito constitucional, todos os direitos e garantias fundamentais somente podem ser revogados, digamos assim, se for por meio de uma nova constituinte, é cláusula pétrea, a honra é cláusula pétrea, correto? E dentro desta ideia de conceito, de aspectos da honra, nós temos algumas classificações. Duas delas são certas: honra objetiva e honra subjetiva. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é esta boa reputação, ou é este sentimento que a pessoa, estes valores, essa boa reputação, que a pessoa goza perante a sociedade, perante a comunidade, perante a família, junto àqueles com quem ela convive. Esta boa reputação, correto? Essa projeção de bons valores que a pessoa tem perante a sociedade. Essa é a honra objetiva. A honra subjetiva, subjetivo vem aqui no sentido de entendimento da própria pessoa. São os valores, é a boa reputação, são os valores, é a boa imagem que a pessoa entende ser possuidora. São os valores que ela entende ser portadora, é a boa reputação que ela entende ser possuidora, é um sentimento dela para com ela mesma. A honra objetiva é um sentimento de terceiras pessoas para com aquele de que se está falando. Correto? Essa é a diferença. Honra objetiva é o entendimento que a sociedade tem da pessoa. Honra subjetiva é o entendimento que a própria pessoa tem de si próprio. Correto? Essa aqui é uma divisão tranquila, aceita. Faz-se ainda uma outra divisão, falando-se em honra comum e honra especial. Honra comum e honra especial. O que seria a honra comum? A honra comum seria a reputação, seriam os valores, seria o respeito de que todas as pessoas, o direito a ser respeitado, um direito de que todas as pessoas gozam.
todas as pessoas em geral. Essa é a honra comum. São os sentimentos, é a boa imagem, é o direito ao respeito que todas as pessoas gozam. Fala-se em honra especial quando se refere a determinadas pessoas ou a determinadas categorias de pessoas. Na verdade, o que nós temos? Como é que nós fazemos o estabelecimento de pena? O estabelecimento de pena olhando para o bem jurídico ofendido. Isso aqui para os crimes em geral. A depender da maior ou menor ofensa a um bem jurídico, em geral, qualquer bem jurídico protegido por uma lei que estabeleça crime, a depender da maior ou menor ofensa ao bem jurídico, nós podemos ter uma pena maior ou uma pena menor. Correto? Nós podemos, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, nós podemos trilhar uma pena para mais ou para menos, a depender do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado. Ok? Quando nós falamos aqui em honra comum e honra especial, e quando eu me refiro ao fato de que a honra especial seria referente a determinadas categorias, eu não estou querendo dizer que essas pessoas, elas são detentoras de maior honra do que as pessoas em geral, não. Eu estou querendo dizer que há determinadas ofensas, para elas, são mais reprováveis do que para as pessoas em geral. Correto? Por exemplo, um militar. Uma pessoa, em geral, ser intitulada, ser chamada, ser ofendida, né? E aí não vamos entrar nem no mérito se é honra objetiva, subjetiva, em qual das modalidades de crime, vamos falar simplesmente na ofensa. Se uma pessoa, em geral, ser chamada de covarde, é uma ofensa? É uma ofensa. Agora, se você chama um policial militar, um militar das Forças Armadas, de covarde, é uma ofensa? Também é uma ofensa. Só que a circunstância dele ter a obrigação exatamente de não se acovardar, né? Ele exerce uma função típica de risco, a atribuição desta qualidade a ele é muito mais ofensiva do que para uma pessoa em geral. Em função disso, não se quer dizer que ele seja uma pessoa mais honrada do que as pessoas em geral, não. Quer-se dizer que determinadas ofensas atribuídas a determinadas categorias categorias, seja profissionais ou categorias de qualquer outra natureza, para eles, esta ofensa, ela adquire, ela redunda em uma lesão maior ao bem jurídico protegido pela norma. Em função disso, na hora da apenação, o juiz tem a possibilidade de caminhar, avançar um pouco mais sobre a pena mínima. Correto? Não se quer com isso dizer que são pessoas mais honradas. E uma outra situação que deve ser feita menção, e aqui não são espécies de honra, mas sim, e hoje, depois agora da internet, né, que todo mundo virou especialista em tudo, com imensa capacidade de julgar os mais diversos aspectos dos mais diversos assuntos. Tem gente aí que a
apedrejada todo santo dia. E determinadas categorias são desrespeitadas diuturnamente. Que eu estou falando, por exemplo, de homossexuais, de prostitutas, enfim, de pessoas que ocupam determinadas categorias que fazem com que elas sejam constantemente desrespeitadas. A questão é, será que essas pessoas marginalizadas desse aspecto, ou que exerçam alguma atividade que não seja uma atividade honrosa, será que essas pessoas podem ser vítimas de crimes contra a honra? Seriam elas pessoas desonradas que não poderiam ser vítimas de crime contra a honra? É óbvio que podem. É óbvio que podem. É a circunstância fática que vai nos dizer se aquela ofensa que está sendo feita àquela pessoa, se ela redunda ou não redunda em uma ofensa à honra daquela pessoa. É óbvio que se nós estivermos falando de uma prostituta, de uma garota de programa, de um garoto de programa, ou estivermos falando deles, nós não poderemos virar e falar. Você virar vai depender muito da situação fática. Virar e falar, não, você é... Como é que é, gente? Vamos pensar no termo aqui. Você é uma deturpada sexual. Puta. Puta. Poderia? Poderia. Você é uma deturpada sexual. Isso, para dizer isso para uma prostituta, para um garoto de programa, é uma coisa. Você virar e falar isso para uma outra pessoa que tem uma vida, você virar isso e falar isso para uma freira, a situação é outra. Mas isso não quer dizer que a prostituta, por exemplo, ela não possa ser vítima de crimes contra a honra sobre outros muitos aspectos. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que, a depender da situação fática, uma determinada conduta pode ser desonrosa, uma ofensa pode ofender a honra de um e não ofender a honra de outro. É isso que eu quero dizer. Não me entendam como discriminador, não. Vamos lá. Vamos falar dos crimes em espécie. Crime de calúnia, artigo 138. Ainda bem que a conduta ela é bem clara, né? Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. E vamos ficar só nessa primeira parte aqui neste momento. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Olha só, gente. Está aqui um termo que nós, da área do direito, nunca mais poderemos falar de maneira errada.
que é caluniar uma pessoa no direito? Caluniar é atribuir falsamente crime a alguém. Tem que ser atribuição falsa de crime. Eu falei, ele furtou, eu falei, ele roubou, eu falei, ele estuprou. Se eu virar e falar assim, ele é devedor, ele é mal pagador, ele é mal pagador. Eu estou caluniando? Não, eu não estou caluniando. Caluniar é atribuir falsamente a outrem o cometimento de um crime. Eu tenho que atribuir à pessoa uma conduta, eu tenho que atribuir falsamente a uma pessoa uma conduta constitutiva de crime. Eu tenho que falar que ele matou alguém, que ele subtraiu para si coisa alheia móvel, que ele manteve relação sexual sem o consentimento da pessoa. Eu tenho que atribuir a ele uma conduta definida como crime. Beleza? Isso é calúnia. Isso é calúnia. Nós não podemos, nós aí da área do direito, não podemos utilizar o termo calúnia para nenhuma outra finalidade. Pelo menos não, enquanto estivermos tratando conversando sobre tema jurídico. Vamos lá. Não só aquele que atribui falsamente fato definido como crime para outro, mas também aquele que, sabendo ser falsa essa atribuição, ele repassa, sabendo ser falsa a imputação, ele a repassa ou divulga, da mesma forma ele responde pelo crime. Nós temos uma primeira pessoa que criou a mentira, sabendo, né, sendo falsa essa mentira, e nós temos uma segunda pessoa que, sabendo realmente que essa acusação é falsa, essa mentira criada pela primeira pessoa, pelo aquele que primeiro caluniou, sabendo que ela é falsa, ele a propaga, ele a repassa para frente. Da mesma forma, este que repassa a informação para frente, sabendo falsa, a imputação de crime, ele também responde pelo delito, da mesmíssima forma. E o parágrafo 2º nos traz que, em respeito aos mortos, e nós temos, inclusive, um título, um capítulo próprio para estes crimes, em respeito, nós temos uns crimes voltados para a proteção da memória, né, dos mortos, e não só memória, temos delitos próprios cometidos contra mortos, mas, além disso, nós temos aqui a previsão no parágrafo 2º de que o calúnia, atribuir falsamente cometimento de crime àquele que já morreu, da mesmíssima forma, constitui delito de calúnia. Correto? No que diz respeito à classificação, daqui a pouco a gente volta na exceção da verdade. No que diz respeito à classificação, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode cometer esse delito, não exige nenhuma qualidade especial. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, correto? Inclusive inimputáveis, porque nós poderíamos, quando você olha a descrição típica, tá aqui, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E atribuir fato, um fato que é tipificado como crime, ele é previsto como crime. Se nós entendêssemos que não se trata de fato definido como crime, mas simplesmente o crime e não a conduta criminosa, nós partiríamos do princípio de que, peraí, inimputável não comete crime. Menor de 18 anos não comete crime. Menor de 18 anos comete ato infracional. Já que ele não comete crime, se eu falsamente atribuir ao menor de 17 anos o fato dele ter estuprado alguém, mantido relação sexual com
com uma menina sem o consentimento dela, mediante violência, eu não vou estar cometendo crime de calúnia, não, sabendo que essa imputação é falsa, eu vou estar cometendo crime de calúnia, sim, porque na descrição típica nós temos atribuir falsamente fato definido como crime. É o fato, é a atribuição do fato, correto? Então, ainda que a vítima da calúnia seja um menor, e, por conseguinte, sendo inimputável, ele não comete crime, ele comete apenas ato infracional, ainda assim, o crime de calúnia ele vai estar configurado. Pessoas mortas da mesma forma. Professor. Sim. Então, os inimputáveis podem ser sujeitos tanto ativo quanto passivo? Os inimputáveis, eles podem ser sujeitos ativos, mas aí ele vai ser sujeito ativo de ato infracional, não é isso? Isso. Uhum. Isso. Eles podem ser sujeitos a essa observação interessante, é importante, por quê? Porque eles não cometem crime, eles cometem ato infracional. E se nós formos nos apegar na literalidade aqui, nós poderíamos ser levados a entender que eu posso atribuir ao menor a conduta que eu quiser, que eu jamais cometeria contra ele crime de calúnia. Só que nós sabemos, quando vocês forem estudar o ECA, nós não temos descrição típica dos atos infracionais, não é? Os atos infracionais, nós não temos, não existe uma legislação própria estabelecendo o que é ato infracional. Essa, nós não temos tipificação de atos infracionais. Os atos infracionais são os crimes cometidos por aquele que é menor. Então, o que importa é que o autor do delito, o autor do crime de calúnia, esteja atribuindo ao menor um fato que é previsto como crime. A circunstância do menor não poder cometer crime, mas sim ato infracional, não impede que aquele que lhe atribua a conduta cometa crime de calúnia. Por quê? Porque o que importa é o fato. Mais uma vez, nós não temos um regramento próprio que estabeleça. Nós não temos assim, sendo bem, às vezes pode até achar ruim que eu sei que estou explicando um negócio para menino de 2 anos. Nós não temos um código, nós não temos assim, o Código Penal define que matar alguém é crime. E nós não temos um outro regramento que estabeleça assim, matar alguém é ato infracional. Nós não temos regramentos diferentes. Então, se tivéssemos regramentos diferentes, a gente poderia até falar nessa possibilidade de não se cometer calúnia de não ser possível cometer calúnia contra menor, porque nós teríamos uma definição própria para os atos infracionais, mas não existe. Para estar diante de um ato infracional, nós precisamos de um menor cometendo uma conduta, nós precisamos de uma pessoa cometendo uma conduta típica prevista no Código Penal ou em legislação esparsa, com a observação de que esta pessoa que cometeu é menor de 18 anos de idade. Não precisamos de mais nada. Ele pode ser tanto sujeito ativo, sendo sujeito ativo, ele não vai estar cometendo um crime, ele vai estar cometendo um ato fracional. Mas ele também pode ser sujeito passivo. Beleza? Vamos lá. Obrigado. Falávamos aqui, sim. Sim. Para se falar em crime de calúnia, a vítima do delito, ela tem que ser uma pessoa determinada. Tem que ser uma pessoa... Cadê o crime de calúnia? Está aqui. Ele tem que ser uma pessoa determinada. Está aqui, Caluniar alguém. Alguém.
imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Tem que ser uma pessoa determinada. Se não, nós não podemos estar falando de pessoas indeterminadas. Se eu falo, por exemplo, que todos os políticos só sabem roubar, todos os políticos desviam o dinheiro do fundo partidário para finalidades outras. Eu não posso virar e falar, todo político desvia recurso público. Eu não vou estar cometendo crime de calúnia. Correto? Não podem, tem que ser, o fato ele tem que ser para uma pessoa determinada. Posso virar e falar, o deputado fulano intermediou um convênio entre o município X e o Ministério da Agricultura, e ele pegou 10% do valor correspondente àquele convênio e desviou para ele próprio. Passou a mão em 10%. Aí eu tenho uma conduta constitutiva, né, do desvio de verba, certinho, indicando exatamente qual é o fato, e eu tenho a pessoa indicada. Não podem ser para pessoas indeterminadas. Se forem pessoas indeterminadas, não configura o crime de calúnia. Correto? Elemento subjetivo. Elemento subjetivo é o dolo. Não existe a previsão do cometimento deste delito a título de culpa. E mais do que isso, tanto doutrina quanto jurisprudência entende que nós temos que ter, mais do que o dolo da conduta, nós temos que ter o dolo específico da ofensa. Não se quer simplesmente, o que se quer com a conduta dos crimes dolosos contra a vida, não basta a pessoa querer ter o propósito da conduta, seja calúnia, difamação ou injúria. É preciso que a pessoa tenha, ao cometer a conduta, que a pessoa tenha o propósito de ofender. Objeto material é a reputação, não é? A reputação, a boa reputação de que goza a pessoa, é sobre ela que recai a conduta. O objeto jurídico, nós estamos falando de crimes contra a honra, correto? É a boa objeto material, é a boa imagem de que a pessoa goza na sociedade. Ou o bom sentimento, né? O sentimento que ela tem de si própria. O objeto jurídico que se protege é a honra. Vamos lá. É um crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa. É um delito formal. Ele não exige um resultado no mundo natural para a sua configuração. É um crime de dano. É interessante falarmos em delito formal e crime de dano, né? Mas é porque o bem jurídico aqui é um bem jurídico abstrato, nós estamos falando de honra. O que sofre o dano é esta boa reputação da pessoa. É um delito de forma livre, esse ataque, essa atribuição de fato, atribuição falsa de fato constitutivo de crime, pode ser feito por meio de escritos, por meio de palavras, pela internet, por conversa de boca a boca, pode ser feito das mais diversas maneiras. É um delito de forma livre, é um delito comissivo, né? É atribuir falsamente, é um delito instantâneo, nós podemos ter aí efeitos, essa mancha na reputação da pessoa pode ficar por muito tempo.
pode ficar por muito tempo, e aqui me faz lembrar até das orientações que nós temos. Nós, exatamente preocupado com a reputação em crime de pedofilia, quando a gente vai cumprir mandados de prisão, mandados de busca, existe uma determinação interna no sentido de que não se vai em veículo ostensivo, não pode utilizar de roupa ostensiva, exatamente, até mesmo porque, pelas circunstâncias que eu já falei com vocês de apuração, no primeiro momento, pode ser qualquer pessoa ali da casa, ou mesmo, até mesmo ninguém daquela residência, né? E é uma mancha, a mancha de pedofilia é uma mancha que não sai. Um delito unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa, correto? Agora, olha só, gente, tem que ser feita uma observação aqui com relação à consumação. O que nós podemos fazer, a observação que a gente pode fazer com relação à consumação? Esse delito, para que ocorra a sua consumação, se faz necessário que essa falsa atribuição de cometimento de crime, se faz necessário que ela se torne conhecida de pelo menos uma terceira pessoa. Se faz necessário essa falsa atribuição de crime à vítima, se faz necessário que ela se torne de conhecimento de pelo menos uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que não a vítima. A própria vítima do crime de calúnia. A própria vítima do crime de calúnia. Por quê? Porque o crime de calúnia, lembra que nós falamos de honra objetiva e honra subjetiva? O crime de calúnia, ele atinge a honra objetiva. Ou seja, a boa reputação, o respeito de que goza a pessoa perante a sociedade. Se o autor atribui falsamente à vítima o cometimento de um crime, se o autor atribui falsamente à vítima o cometimento de um crime, mas essa falsa atribuição não chega a conhecimento de nenhuma terceira pessoa, essa honra objetiva, ela não foi ferida. Se ela não foi ferida, nós não estamos diante de um crime de calúnia. Nós vamos estar diante de um crime de injúria, que é o terceiro delito que nós vamos falar lá na frente. A injúria, ela é o delito em que a honra atingida é a honra subjetiva. É o entendimento que a pessoa tem de si próprio. É a honradez, o respeito, os valores, a boa imagem que a pessoa tem de si própria. Se você vira para mim, se o autor vira para mim e me atribui um fato constitutivo de estupro, e este fato não é levado ao conhecimento de nenhuma terceira pessoa, ele está ofendendo apenas a minha honra subjetiva. E, em função disso, ele não está cometendo crime de calúnia. Ele vai estar cometendo crime de injúria. Beleza? Bom, a gente já está dando aqui 8... Pode perguntar. Essa parte da consumação aí, rapidão, só porque eu não peguei muito bem, não. Rapidão, para não atrasar muita aula. Ah, sim. O que acontece? Na consumação, o delito, para que o delito de calúnia, vamos lá, delito de calúnia, ele fere a nossa honra objetiva. O delito de calúnia, ele foi feito para proteger a nossa honra objetiva. A boa reputação de que nós gozamos perante a sociedade, perante a comunidade. Pois bem, se uma pessoa, se o autor
do crime de calúnia, atribui falsamente a mim, a minha pessoa, se ele atribui falsamente a mim o cometimento de um crime, o cometimento de um fato definido como crime, se essa atribuição não passa, não chega ao conhecimento de nenhuma terceira pessoa, ele falou isso comigo pessoalmente ali, tete a tete, olhando no meu olho, nenhuma outra pessoa mais tomou ciência, a minha honra objetiva, a minha honradez, o meu respeito, a minha boa reputação perante a comunidade, a sociedade, não foi ferida. Se não foi ferida essa honra objetiva, nós não vamos estar diante do crime de calúnia. Nós vamos estar diante de um crime de injúria, que é quando a ofensa é apenas da minha honra subjetiva. É apenas do entendimento de honradez, de respeito, de boa reputação, o entendimento que eu entendo ser possuidor. Nenhuma terceira pessoa tomou conhecimento dessa calúnia que foi levantada contra mim. Beleza? Para consumar, tem que ser do conhecimento de pelo menos uma terceira pessoa. Senão, não se consuma o crime de calúnia. Ele não existe. Entendi, tranquilo. Obrigado. Beleza? Gente, já deu a hora aqui. Na próxima aula, nós começamos a falar de exceção da verdade no crime de calúnia. Beleza? Alguma outra ponderação aí? Algum outro questionamento? Então, boa aula, boa segunda aula para vocês. Nós nos vemos segunda-feira. Até o final de semana eu informo como é que vai ser a nossa prova, mas, de toda forma, eu não vou incluir crime contra a honra, não, que a gente está acabando de ver. Vai ser antes de crime contra a honra. Beleza? Um abraço e boa noite para vocês.